Olá pessoal, boa noite. Estamos de volta com o nosso Conversa Afinada, depois de um período um pouco sumido, né? Vamos dizer assim. Estamos aí começando o nosso Conversa Afinada, hoje excepcionalmente na segunda-feira, certo? Estamos aqui iniciando e a gente vai começar hoje trazendo um convidado muito especial. Vou fazer aqui um convite e iniciar a nossa, a nossa live, o nosso encontro de hoje de maneira muito especial. Já ajustando lá. Oi, pessoal, boa noite a todos e Boa a todas. noite. É isso aí, cara. Tudo bem? Tudo jóia, amigo de Valmir? Isso, cara. Eu gostaria de, antes de iniciarmos de fato nossa live, recordar um pouco aqui. Eu estava vendo aqui o histórico do projeto e há exatamente 2 anos, né, ou um pouco mais de 2 anos, eu iniciava o Conversa Afinada pelo Facebook e você foi o meu primeiro convidado, é isso? E para minha felicidade, quando foi essa semana, você me procurou para a gente fazer uma live. E desta vez, a seu convite, estou fazendo essa conversa com você, que para mim é uma satisfação muito grande e num dia muito especial também para você. Então, eu gostaria que você desse boa noite ao pessoal que irão nos assistir e já estão nos assistindo para a gente iniciar o nosso bate-papo. Boa noite, pessoal, a cada um de vocês, neste dia especial, Dia Nacional da Pessoa Surda. Eu gostaria, do fundo do coração, que cada um de vocês compartilhasse aí nas redes sociais esse nosso bate-papo de hoje. Vai ser muito bom, viu? A gente vai ter boas conversas. É isso aí, Franco. Para mim, como eu falei, é uma satisfação. E você que é um cidadão salgadense, né, que hoje reside em outra cidade, e você vai dizer aqui para a gente muitas coisas importantes acerca de sua vida e de sua trajetória. Eu gostaria que você, em síntese, falasse um pouco da sua vida para poder a gente adentrar de fato ao tema de hoje. Certo, de Valmir. Para quem é de Salgado São Félix, eu sou Franklin, sou filho de Félix, conhecido como Félix Preto, aí Félix Preto em Salgado, Ivone. Meus irmãos, somos todos professores, certo? Somos 4 irmãos, todos educadores, Fagner, eu, Franklin, Fabrício e Fabiano. Tá? E eu sempre estive aí na cidade, enganjado nas comunidades, na caminhada de igreja e depois a educação, né? Então, assim, nessa caminhada, nesse percurso, eu fui adentrando também na perspectiva da inclusão. Aí fui me graduar, busquei a graduação na área de Libras, me chamou a atenção. E nós já tínhamos aí em Salgado São Félix pessoas surdas que usavam Libras, que todo mundo conhece. João Batista, filho de seu Bio e Dona Ana. Joabe, né, filho da professora Dona Dulce. Então, assim, a partir daí, os contatos foram despertando a minha curiosidade e eu fui aprofundando, adentrando nessa realidade da comunidade surda. E hoje estamos aqui, né? Passei algum tempo em Salgado, dando contribuição na sala de recursos. Agora, recentemente, estive aí, durante um curto período, dando mais uma vez contribuição na sala de recursos. E hoje estamos aqui em Pocinhos, desenvolvendo aquilo que eu acredito, né? No projeto de inclusão, graças a Deus, com uma liberdade muito grande e assim uma confiança muito grande que os profissionais aqui têm sobre o meu trabalho, sobre a forma como eu acredito que a gente pode ajudar a colaborar num processo de inclusão de quem é surdo. Mas é bem por aí. E já tenho minha família, graças a Deus, a minha esposa é surda e os meus filhos, tanto meu filho quanto a minha filha, são ouvintes. Tá certo, cara. O Frank, a data de hoje é uma data muito especial. Confesso a você que eu tive que buscar um pouco, né, do conhecimento assim para poder me familiarizar um pouco melhor, apesar de ter pago uma disciplina, né, durante o curso universitário que eu fiz, e a gente teve que conhecer um pouco da língua brasileira de sinais.
É uma língua especificamente brasileira, a Libras? Sim, Divalme, é uma pergunta muito boa, porque assim, como muitas pessoas só estão tendo contato agora com a língua, de fato, nas universidades, a partir do momento que se instituiu a lei da língua brasileira de sinais, que ela é do dia 24 de abril de 2002, a lei de número 10.436, dentre as tantas coisas que tem lá, ela assegura que a Libras esteja dentro da grade curricular, tá certo? Até o ensino superior, partindo das licenciaturas, pedagogia, formação continuada de professores, daí foi se estendendo gradativamente nesse percurso de anos, considerando que já são 20 anos, né, da língua brasileira de sinais. Então, ela já chegou aí em muitas universidades, na grade curricular, de, eu acredito, um grande número de licenciaturas. E acerca dessa pergunta que você disse, é muito importante a gente primeiro ter consciência de que Libras não é código de comunicação, nem é linguagem, é uma língua. Como toda língua tem uma estrutura. Aí daí você logo vai pensar o seguinte, ó, se cada país tem a sua língua, é lógico que cada indivíduo surdo, dependendo da sua nacionalidade, vai ter a sua própria língua de sinais. Aí eu vou responder a tua pergunta. Libras é sim a língua específica da comunidade surda do Brasil. Por exemplo, todo mundo sabe que no país, no mundo existem 7 nações que falam a língua portuguesa, tá? Incluindo o Brasil entre esses 7. Porém, nesses 7 países de língua portuguesa, cada um tem a sua própria língua de sinais, tá? Porque essa é uma língua que ela nasce com a comunidade surda, no seio da comunidade surda, por uma necessidade de interação, por uma questão de cultura, por uma questão de identidade deles, certo? Então, ela tem características singulares. A língua do Brasil de sinais não tem nada a ver com a língua portuguesa de sinais, tá certo? É muito importante colocar isso. Eu entendo, Frank. E a gente percebe que com o passar do tempo, né, ficou muito evidente a participação, né, dessa estrutura, dessa profissão, né, do profissional em Libras, onde a gente vê os tradutores de Libras, por exemplo. Hoje a gente vê qualquer programa de televisão que tem uma abrangência maior, eles colocam lá um tradutor, porque houve a necessidade de comunicar-se de maneira mais eficiente à comunidade surda. Né? Sim, sim. É muito importante a gente entender que existem vários profissionais, tá certo? Nós vamos ter o professor de Libras, que é um profissional. Nós vamos ter o intérprete tradutor de Libras, que é outro profissional. E vamos ter o instrutor de Libras. Tá? Então, são profissionais distintos, mas que atuam, de certa maneira, com a comunidade surda, de forma direta e indireta. Um é na educação, o intérprete é na educação, é na saúde, é na justiça, em vários âmbitos. Mas a formação do professor ela é de cunho superior, pessoal. É de cunho superior. O professor de Libras, assim como o professor de inglês, de espanhol, de francês. É uma licenciatura. Quando a gente pensa no intérprete e tradutor de Libras, é formação de cunho médico profissionalizante. Tá certo? Não existe, pelo menos assim, eu particularmente eu não conheço assim, uma instituição que oferece curso superior de tradutor e intérprete, tá certo? E assim, o intérprete ele atua de forma diferente do professor. Por exemplo, o intérprete, geralmente vocês vão ver atuar, a gente tem uma familiaridade com o intérprete na televisão, com aquelas Sim, janelinhas que abrem. Ali é o intérprete. Aquela tradução ela pode ser simultânea, ou seja, em tempo real. Ela pode também não ocorrer em tempo real. Tipo, você vai ver um filme onde o intérprete ele foi gravar a contribuição dele depois que o filme foi produzido. Não foi no momento que ele vai sendo produzido. Para que houve uma assegure edição no caso. a acessibilidade, tá? Porque aí, quando eu falo dessa questão, aí vem outras, que existem várias legislações acerca disso. Então, esses profissionais também hoje existem, como é o meu caso de Valmir, o professor de Libras, por conta também de uma lei específica que reconheceu e oficializou a minha profissão e a profissão do intérprete e a profissão do instrutor. Porque durante muitos anos não era reconhecida a profissão. Tá entendendo? Então foi regulamentado, isso foi muito positivo. Então, são avanços, são conquistas da comunidade surda do Brasil.
Entendo. Franklin, eu vou aqui dar uma boa noite aqui ao pessoal. A Juanzinha Alex, também a Josias Ubelino, meu vizinho ali de 12 Arcos. Ivone Barbosa, certamente você conhece, dando boa noite aqui. Jalceli Maria, também Bruna Galvão, Fabrícia Barbosa, né? Você conhece, Josiane, Lilian Miss, você conhece Carla, né? Djalmin, Júnior Lima, é isso aí, Josias Umbelino participando aqui, Poliana, Tony Pereira, Iane Araújo e Eduarda Vitória, aqui, aquele abraço a vocês que estão nos ouvindo. Franklin, diante desse período, Franklin, de atuação na área, quais foram as maiores dificuldades que foram encontradas assim para vocês da comunidade que abraçam essa causa e foi uma escolha muito pertinente, né? Porque assim abrange a um público que outrora não era visto de forma até meio que equivocada, né? Sim, sim. Ó, Divalmin, só para a gente entender assim, a importância de tudo que aconteceu. Primeira coisa, por que que o Brasil, que às vezes o pessoal questiona, para que uma data para celebrar o Dia das Mães, se todo dia é Dia das Mães? Pronto, hoje, dia 26 de setembro, é o Dia Nacional da Pessoa com Surdez, da pessoa surda. É a lei, é legalizada essa data. Para que esse? Você pode falar sobre isso, sobre a questão da pessoa surda, sobre esporte, colaborar para a gente aumentar essa disseminação. Se vocês observarem por aí, nas minhas redes sociais, eu procurei estimular toda a comunidade a postar foto, a postar vídeo, tá certo? De apoio, de incentivo à pessoa com surdez, de estímulo à questão da disseminação da língua brasileira de sinais, tá certo? Porque ainda existe uma dificuldade de acesso às pessoas, porque as pessoas acham que não é necessário. Então não é necessário aprender inglês nem espanhol. E nós, no entanto, estudamos, temos acesso a essas línguas que nem são nossas nas salas de aula. Daí a luta da gente para que, de fato, de direito, porque está na lei, mas não quer dizer que todas as cidades já têm a disciplina de Libras dentro da sua grade curricular. É necessário também que os municípios passem por um processo de adaptação, criando uma lei na qual inclui a disciplina. Não é preciso você esperar ter uma pessoa surda na escola para criar uma lei no município que a disciplina ela aconteça. Não, porque ela é a segunda... Olha, a lei que eu falei para vocês, de número 10.436, ela reconhece a Libras como língua oficial no Brasil. É a segunda língua oficial do nosso país. E isso é muito importante. Então, as dificuldades que nós temos enquanto profissionais de Libras, no meu caso, professor, é porque ainda hoje, Divalmir, e galera que está aí sintonizada com a gente, participando, a gente encontra o preconceito dentro da família de quem é surdo. Então, a gente escuta muito falar de preconceito lá fora, mas o preconceito começa dentro de casa. Geralmente, as pessoas têm dificuldade para aceitar, né, para aceitar que tem uma pessoa com deficiência em casa. E o termo é esse, correto? Não é deficiente, é pessoa com deficiência. Uma pessoa com surdez, uma pessoa surda. E não é o surdo mudo, não é o mudinho. Eu sempre explico isso para o pessoal, explico para a criança, explico para qualquer pessoa. Tem que ter paciência para explicar isso, eu costumo dizer, porque isso é uma sementinha, Divalmir, que a gente vai colocando, vai regando, para disseminar a ideia e fazer com que as pessoas compartilhem. Eu vou explicar como vou dizer a vocês. Uma pessoa que é surda, ela não é muda porque nada tem a ver. As cordas vocais, a produção da voz, com o aparelho auditivo, que é o responsável pela captação dos sons. Uma pessoa que é surda ou deficiente auditiva é aquela que está inabilitada a perceber os sons. Isso pode ocorrer porque a pessoa já nasceu com a surdez, tá? Ou porque a pessoa adquiriu. Daí eu parto da importância da gente trabalhar o respeito e a empatia. Nem toda pessoa que é surda nasceu com surdez. Ou seja, você, Divalmir, não é surdo hoje, mas de repente você pode sofrer um trauma e perder a audição. Eu tenho uma aluna minha que ainda na primeira, ela nasceu sem trazer nenhuma deficiência com ela física e ela levou um choque e perdeu a audição. Então ela não era uma pessoa com deficiência, ela não era uma pessoa surda. Ela se tornou. A data de hoje é uma data, pessoal, para a gente celebrar as conquistas. Eu vou compartilhar aqui com vocês, vai ver. Mas, Franklin, que conquista o surdo tem para celebrar?
se ainda existe tanto preconceito. Nós sabemos que existe muita luta ainda pela frente. Ninguém desanimou com isso. Mas o que eu quero dizer para vocês, olha, nós temos, e não é Franklin que fez isso, não. Foram as próprias pessoas surdas que se juntaram, que lutaram, que reivindicaram, que chegaram junto dos políticos do Brasil para reivindicar políticas públicas de inclusão para pessoas com surdez e com deficiência auditiva. Aí você tem, olha, a lei que reconheceu a língua, que é de 2002, certo? Que é a lei da Libras. Vocês têm a lei que reconhece o Dia da Pessoa com Surdez, que é celebrado hoje no Brasil, certo? Nós temos a lei da acessibilidade, nós temos hoje o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ele é muito completo. Quem tiver curiosidade, pessoal, pode fazer uma leitura. É maravilhoso esse documento. Ele é a Bíblia para qualquer profissional independente de área. Por exemplo, Ivalmir, você trabalha na saúde. É importante que as pessoas da área de saúde tenham conhecimento básico de Libras. Eu tenho uma experiência própria, eu compartilho com vocês. Outro momento, minha esposa estava em Salgado com meu filho, a gente ainda não tinha a bebezinha, só tinha o menino, e ela passou mal, o menino passou mal, chegaram no Hospital Regional de Itabaiana, e por coincidência, o médico que estava lá tinha conhecimento de Libras. Então, isso viabilizou, isso é acessibilidade. Todo profissional, ele precisa ter o conhecimento básico. Você pode vir atender uma pessoa que necessite que você tenha um nível mínimo de comunicação com ele e com ela. Então, aí eu estou trazendo algumas conquistas. Existem muitas batalhas. Por exemplo, hoje nós temos a lei da acessibilidade, que garantiu, por exemplo, a janela de interpretação e as legendas. Hoje, um surdo ele pode ir no cinema e ele pode assistir um filme com qualquer pessoa e entender o que está acontecendo ali. Um surdo ele pode ir num show, como a gente viu agora há poucos dias, no Rock in Rio, e uma menina aqui do estado do Ceará, ela com um aparelho que foi criado por um profissional, que agora eu não lembro o nome, aí em caráter experimental, e ela foi lá e curtiu de boa a apresentação lá do cantor. Olha que coisa maravilhosa. Isso é inclusão acontecendo na prática. Hoje a gente vê investimento de várias instituições e você tem aplicativos. Vou dar um exemplo aí para você que está em casa, para você que está entrando agora para participar do bate-papo da gente, da nossa conversa afinada. Você tem um aplicativo gratuito chamado Handtalk, certo? Que é do Banco Itaú, e esse aplicativo é um tradutor simultâneo. Então, qual é a desculpa que a gente tem para não baixar um aplicativo desse que é gratuito? Onde você vai gravar, vai ver a palavra e já tem um intérprete, que é o Hugo, um bonequinho. Então, aí são as conquistas da comunidade surda. Eles lutam por muitas coisas. Por exemplo, se fala na questão da escola bilíngue. A Paraíba, o estado da Paraíba, nós temos em João Pessoa a EDAC, e nós temos em João Pessoa que funciona na FUNAD, e nós temos aqui em Campina Grande a EDAC, que é uma escola onde os alunos que são surdos têm acesso ao conhecimento das disciplinas, dos conteúdos, a partir da língua deles. Isso é conquista. Tá? Então é isso que a gente celebra, junto com eles nessa data. E Libras, de Valmir, não é língua só para quem é surdo, não. Quer dizer, pode dizer, eu não sou surdo, eu não preciso aprender, não. É língua para ouvinte também. Até porque, Franklin, se a gente for fazer uma análise mais ampla, é meio que uma funcionalidade tríplice, vamos dizer, vamos usar esse termo. Porque ela tanto serve de surdo para surdo, como de surdo para quem não é surdo, e vice-versa, né? Então, quer dizer, ela facilita a comunicação para todos, assim como você falou. Em todos os segmentos hoje da sociedade, se faz necessário essa linguagem, assim como uma rampa de acesso para um tipo de deficiência física. Então, quer dizer, isso aí é muito importante e vou usar as palavras aqui do nosso amigo que está nos assistindo, de Josias Umbelino, e ele usou a seguinte frase, que você tem muita segurança no assunto. Isso justamente. Então, como você tem essa segurança no seu trabalho, no seu conhecimento, isso facilita muito. E a sua iniciativa de trazer esse tema para o dia de hoje, para o dia em que se comemora essa data tão importante, faz com que realmente a gente tenha essa percepção dessa comunidade, que vez por outra a gente se depara numa situação. Mas eu queria fazer uma pergunta que me surgiu
agora, é, existe uma idade ideal para que um cidadão, uma criança, ela tenha acesso à linguagem? O ideal é o mais cedo possível. Para quem é da área da pedagogia, quem pagou as disciplinas do desenvolvimento da aprendizagem, quem ouviu falar de Piaget, Vygotsky, vai lembrar do que eu estou dizendo. Quanto mais cedo a pessoa tem acesso ao ambiente de socialização, ele vai se desenvolver. E no caso da linguagem, a gente sabe também que o processo de aquisição da linguagem se dá até a primeira infância. Então, para a pessoa surda, mesmo ela no ambiente onde o pai e a mãe são ouvintes, ou seja, onde eles escutam, é necessário que essa família se conscientize que seu filho ou sua filha precisa ter contato hoje, não é daqui um ano ou dois. Então, quanto mais cedo, preferencialmente na primeira infância, ele ter acesso à Libra. Você vai dizer, mas aonde é que uma pessoa surda vai ter acesso aqui em Salgado? Por exemplo, eu estou em Pocinhos. Então, em Pocinhos, o professor Franklin é o responsável para viabilizar o acesso das crianças, dos surdos, à língua deles, tá? Como primeira língua. Aí vocês vão poder fazer o seguinte, procura a sala de recursos de Salgado São Félix, que está situada no Colégio Eunice Barbosa. Lá, essas crianças, as crianças com surdez, elas vão começar a ter o acesso inicial, certo? À língua brasileira de sinais. E uma coisa que o amigo colocou aqui agora há pouco, é que é muito importante. Nem toda pessoa que é surda sabe Libras. Minha gente, isso é evidente. Por quê? Porque é necessário que ele tenha contato. No interior da gente, de Valmir, são poucas pessoas que conhecem a língua. Então, só pode ensinar uma língua para alguém que conhece ela. Por exemplo, os meus filhos e os seus filhos aprenderam porque eles tinham o contato com você. Por ser ouvinte, eles fizeram essa experiência oral auditiva. O surdo não faz a experiência oral auditiva, ele faz a experiência visoespacial. É por isso que a gente tem que desconstruir aquela ideia de que o surdo é mudo. Não, o surdo não é mudo. Ele é apenas surdo. Ela é apenas surda. Ela apenas não escuta. Ele apenas não escuta. Eles não falam, não desenvolveram a oralidade, porque eles nunca tiveram acesso ao som da voz dos pais deles. Mas a comunicação se dá justamente através dos sinais, né, da língua. Então, isso é muito importante. Cumprimentando aqui a amiga Laura Cecília, também Sala de Recursos Salgado de São Félix, certamente aí muito, muito, muito empenhado aí ouvindo nossa live. Vanberto, Juanzinho Alex, estou assistindo meu amigo Franklin, direto do Rio de Janeiro, certamente você conhece. Um abraço, Bia também está aqui conosco, Vanilson Bento, Alighieri Carneiro, Áureo Rodrigo, Almir Rogério, Eveline, Malbenice Pereira, enfim, Mirelle Roberta, e muitas pessoas aqui assistindo conosco, desde já, mais uma vez, agradecendo, e também o amigo Tony Pereira, né, está mandando uma mensagem aqui para você, vou fazer questão de ler, grande Franklin, meu filho faz o 7º ano aqui em João Pessoa, no colégio dele, a matéria adicional de Libras para todos os alunos, realmente, nosso professor, essa matéria hoje é fundamental. Então, aí um professor aí, um aluno aí, né, o pai de um aluno reconhecendo a importância aqui. Que bom, Divaldo. Isso é maravilhoso. Ó, pessoal, é muito importante para um município implantar a disciplina que se tenha um profissional adequado. Porque vocês podem dar, quem é que pode ministrar a disciplina de Libras? Tem que ser o professor de Libras. Por exemplo, uma pessoa que é tradutora, ela não pode atuar como professor, porque ela não é licenciado. A função do tradutor, do intérprete é outra. Por exemplo, onde é que vai trabalhar o intérprete? Na prática, no interior. Por exemplo, se você tem, Divalmir, uma pessoa que é surda, que já sabe Libras na escola, o município tem que contratar um intérprete para ficar ali de segunda a sexta, dentro da sala, fazendo a versão para o aluno, fazendo a tradução para o aluno. Tá entendendo? Fazendo a versão voz de surdo para o ouvinte e sinalizada do ouvinte para o surdo, para que ele tenha acesso ao conhecimento que está sendo compartilhado ali dentro da sala de aula. O professor é diferente. É aquele que vai apresentar a língua, né, as primeiras experiências. Mas, independente disso, é muito importante que a gente viabilize que a pessoa surda tenha contato com outros surdos. É muito importante. Porque eles vão se identificar. Por exemplo, eu sou professor de Libras. Eu sei o que eu faço.
Mas eu sempre digo para os pais, é muito importante estimular que eles tenham contato com outros surdos, porque é um par dele, é igual. Isso é questão de identidade. Eles vão se identificar, vão se sentir estimulados a aprender e a usar os sinais. E nem todo surdo, viu, pessoal, sabe Libras. Aí você vai, como é que acontece, Franklin? Comunicação alternativa. Quantas pessoas surdas aí em Salgado São Félix, aqui em Pocinhos, na Paraíba, não sabem sinais e usam gestos, e usam mímica? Aqueles que já escrevem, escrevem. Isso a gente chama de comunicação alternativa. Mas o ideal mesmo é que a gente estimule eles a sinalizar. Uma boa noite para minha amiga Wiltan, viu? Lá de Pitimbu. Ela é surda. Parabéns, viu, Wiltan? Feliz dia aí do surdo. Que bom aí. Wiltan Fernanda. Franco, como o meu amigo falou, realmente você tem uma propriedade muito grande no assunto, no tema, e sempre se empenhou ao máximo naquilo que se dispõe a fazer. Franco, quais são as perspectivas do ponto de vista de... Você é um cara otimista em relação às perspectivas sobre o tema? Boa, viu, Divalmi? Olha, escutem só, pessoal. Eu gostaria muito, juro a vocês, do fundo do coração, de dizer que a gente no Brasil teve mais avanço no que tange a inclusão. Mas se eu falasse isso, nesse curto período, eu vou colocar assim, a gente não pode ser imediatista porque isso é processual. Então, você vê, a legislação ela vai se dando de acordo com as necessidades, com a luta, são demandas. E o importante, Divalmi, antes da gente eu falar isso para você responder, porque é meio duro de falar isso, mas é importante, a pergunta é muito boa, é que a gente tem que lutar por políticas públicas para a inclusão e não políticas de governo, porque política de governo passa. E o que é que acontece? Política pública permanece. O que é uma política pública? Por exemplo, quem de vocês aí em casa ouviu falar na lei do autista? Nós temos duas leis importantes do autista, tá? E ambas são importantes, certo? Uma delas é que permite que os autistas, por exemplo, eles tenham prioridade no acesso aos locais, que eles tenham prioridade no atendimento, é o que regula a presença do profissional de apoio, que o povo chama cuidador, mas não é cuidador da saúde, pessoal. Cuidador é aquele profissional que cuida do idoso e do doente. É o profissional de apoio, tá certo? Isso é legislação, tem que ir acompanhando, porque a legislação vai mudando, vai se adequando às novas necessidades. Divalmi e galera que está em casa, eu penso assim, a gente deu uma parada nesses últimos anos, tá? Nos avanços relacionados à inclusão. Por exemplo, se vocês forem observar a realidade bem próxima da gente, Paraíba e Pernambuco, há um pouco tempo atrás, o estado do Pernambuco abriu, só para falando da minha realidade, a realidade do profissional de Libras. Quando abriu o concurso para o estado, abriu o concurso para professor de Libras. Paraíba não fez isso ainda. Então a gente ainda está a desejar. Certo? No Brasil mesmo, o que é que a gente observa? Existe pouco material. Existe pouco material voltado para a pessoa com deficiência. Existe alguns. São conquistas? São importantes? São. Mas tem que ampliar, não pode ficar só nisso. Certo? São muitas necessidades. Eu acho que precisa melhorar. Primeira coisa que ponto negativo foi quando lá em Brasília se destituiu, se desintegrou praticamente, eu vou usar o termo assim, um conselho, que agora eu não lembro, mas antigamente a gente chamava SECAD, que era Secretaria de Educação Especial e Inclusão, era um nome enorme, mas na realidade era uma pasta, era um setor dentro de um ministério que atuava muito direto nessas questões. Aí o pessoal pode dizer assim, olha, mas o atual governo foi muito bom para a questão da inclusão. Foi não, pessoal. Foi não. Por que eu digo isso a vocês? Qual foi o avanço que a gente teve relacionado à inclusão no Brasil? Porque o povo vai dizer, a lei da Libra. A lei da Libra já existia de 2002. A lei da acessibilidade não é desses últimos 4 anos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele foi sendo adequado, melhorado. Nós temos a legislação do autista, também é anterior. Então, se a gente pega esses últimos anos, a gente não teve mais, assim, um investimento. É minha visão, meu olhar. Faltou um investimento maior, faltou um incentivo maior, mas não quer dizer que o povo parou de trabalhar, não quer dizer que a inclusão continua na luta. Quem é da inclusão continua a lutar, os surdos continuam a lutar pelos direitos deles, pelas reivindicações, da mesma forma que os familiares de autista, da mesma maneira, por exemplo, pronto.
vou dizer uma coisa positiva no estado da Paraíba, maravilhosa. A Paraíba criou um centro de apoio à pessoa com autismo, com TEA. Nós temos João Pessoa e agora temos Campina Grande, que abarca em torno de 66 cidades. Por exemplo, a pessoa que é autista em Salgado, se ela quiser ter apoio nesse centro, que fica em João Pessoa, ela é atendida lá, recebe esse apoio lá. Aí você vai, mas não já tem um apoio da escola? É diferente, gente. A escola é lei, o aluno tem que estar matriculado. Nenhuma escola pode se negar matrícula. A sala de recursos é um programa federal de 2012, aonde a pessoa que tem, a família que tem uma pessoa com deficiência pode matricular se ela quiser, ela não é obrigada, a matrícula é facultativa. Mas existem os critérios. Não é qualquer pessoa que pode ser matriculada na sala de recursos. E não é Franklin, olha, aí em Salgado de São Félix, muitas pessoas não sabem, mas eu bati muito nessa tecla. Porque às vezes não são todos, mas tinham pessoas que queriam porque queriam que a gente fizesse trabalho que não era nosso, que a gente atendesse demanda que não era nossa. Então é uma das coisas que eu me chateava bastante. E não eram pessoas desinformadas. Eram pessoas esclarecidas, mas que não compreendiam da área da inclusão. E da área de inclusão você precisa ir aprofundando, precisa estar estudando, porque muita coisa está mudando. E isso é muito sério. Isso é muito sério. É porque, na verdade, para gente de fato entender a necessidade do outro, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Então, isso é uma condição muito difícil, né? Que pela nossa fraqueza humana, a gente tem essa dificuldade. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, e também tem uma pergunta do amigo Josias Zumbelino, sabe? Mas eu vou, antes, dar um alô aqui para o amigo Sérgio, Ricardo, Jailson, Ayrton Alexandre, olá, Zé Ayrton, satisfação vê-lo por aqui. Também o amigo Wellington, Lívia Salles, Fabrícia Rayane. Tem uma pergunta do amigo Josias Zumbelino. A perspectiva de universalização de Libras para que todos, inclusive as pessoas que não são surdas, aprendam a Libras? Essa é a pergunta de Josias. Olha, a lei da Libras, ela é reforçada com um decreto, certo? Um decreto de 2005, que agora eu não estou lembrado, porque eu sou péssimo para memorizar números. Não gosto de decorar. Então, tudo isso que eu estou compartilhando com vocês é porque eu vou me familiarizando e vou vivenciando na prática. O decreto de 2005, que vocês podem pesquisar assim na internet, decreto de Libras, ele ratificou, ou seja, reforçou a lei da Libras, que é de 2002, e dentro desse decreto trata dessa questão. Gente, a lei já existe. O que falta aos estados e aos municípios é implementar, ou seja, Salgado de São Félix, por exemplo, a nossa cidade, a minha cidade natal, precisa se articular em quê? Ó, não tem muitos surdos ainda frequentando a escola, mas vai esperar para quê? Não, institui-se, regulamenta dentro da grade do município, como, por exemplo, não se criou a disciplina de História de Salgado? Não se trabalha a História de Salgado como disciplina? Não tem a disciplina afro? Então, se institui dentro da grade do município a disciplina. Aí, a partir daí, o município vai contratar o profissional, que tem que ser professor de Libras, surdo ou ouvinte, certo? E começa a desenvolver essas aulas nas turmas, priorizando, lógico, que ninguém tem condição de contratar muitos profissionais, priorizando aquela escola que tem a pessoa com surdez. Sempre priorizar. Se der para chegar a todos de uma vez, ótimo, maravilhoso. Isso é perfeito. Mas isso é política pública de inclusão. Isso aí tem que sentar a bunda, tem que refletir, tem que botar no papel, tem que pesquisar para tentar entender, para não colocar qualquer pessoa para estar lecionando uma disciplina que não tem formação. Entendo. Ô Franklin, no sentido proporcional, qual a relação hoje profissionais de Libras, demanda de surdos? A demanda é grande diante da necessidade. Porque é o seguinte, mesmo a gente tendo, o estado da Paraíba tem 2 cursos maravilhosos que formam licenciados em língua brasileira de sinais. Nós temos a UFCG, em Campina Grande, com o curso presencial. É o 2º curso de Libras na Paraíba. Mas eu quero deixar claro, não é o curso básico, não é o curso profissionalizante, é o curso de ensino superior, pessoal. É o ensino superior.
tá? E temos a UFPB em João Pessoa, que é um dos... A UFPB é o primeiro curso de língua brasileira de sinais a nível superior no estado da Paraíba. E se a gente for pesquisar, também é um dos primeiros no Brasil. A Paraíba foi também dos estados pioneiros. Não quer dizer que foi o primeiro, pessoal, mas um dos primeiros. Tá certo? Então, assim, precisa. A necessidade é grande, mas infelizmente a coisa ainda caminha passo, mas está caminhando. Né? Ninguém para por conta disso, não. O Frank, fazer essa escolha para esse segmento que é tão delicado e diferente de outros segmentos mais comuns, ele passa a ser mais dificultoso, né? Como foi para você trilhar esse caminho? Fazer essa escolha e trilhar Certo. esse caminho e ainda manter-se tão entusiasmado. Eu costumo dizer o seguinte: tudo é missão. Então, o meu objetivo primeiro era aprender Libras. Eu comecei no curso básico em João Pessoa, certo? Depois que eu cheguei da experiência de convento, você lembra que eu fui seminarista, fui morar em Maceió. Então, quando eu voltei, eu disse: o que é que eu vou fazer? Quando você está numa realidade, que você sai da realidade, depois você volta, você tenta reconquistar seu espaço. Então, até então, naquele momento, eu estava ainda perdido sem saber o que é que eu ia fazer. Então, eu tinha que definir. Era final de ano, outubro, eu tinha recém-chegado em Salgado de Alagoas. Eu disse: eu não vou ficar parado, tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que dar continuidade à minha vida. Então, eu já tinha o desejo, eu achava bonita a língua. Eu tinha amigos que eram surdos, mas eu não sabia usá-la para comunicar com eles. Eu digo: sabe de uma coisa, eu vou começar. E a partir do momento que eu iniciei os contatos para valer a nível de curso, eu fui tomando gosto. Aí você vai dizer: mas para quê? Eu queria ajudar. A minha ideia era essa: eu queria ajudar. Depois que eu pensei que eu queria ajudar, aí eu comecei a ver: eita, mas eu saber Libras. Mas se ficar só nisso não é o suficiente. Então eu posso mais. Então eu parti para o curso superior. Fiz o vestibular, na época, o vestibular para letras, mas com o intuito de ir para letras libras. Então, eu cursei um período de letras na UFPB e transitei para letras libras, que era realmente o que eu queria. E ali eu fui realmente me identificando com o curso, vendo que eu poderia colaborar mais, que eu também podia aprender mais da língua, descobrir mais da comunidade surda, porque a gente só toma gosto pela língua, a gente mantendo contato com os surdos. A gente sozinho, isolado, não aprende a língua. É uma língua, a língua é viva. Ela está em desenvolvimento. E a língua não é minha, não é sua como ouvinte, é do surdo. É da pessoa surda, da pessoa com deficiência auditiva. Então, foi um dos fatores. E nesse percurso todinho, nessa caminhada todinha, Deus prepara todas as coisas. Foi aonde também eu adentrei na universidade e lá eu conheci minha esposa. Olha, você já imaginou? Não é que eu projetasse pensando em casar com quem fosse surdo. Foi que Deus parece que preparou o percurso. Eu trilhei ali e ali a gente se conheceu. Então, convergiu os projetos da gente. Realmente é bastante interessante. Vou pedir licença a você novamente para cumprimentar o amigo Adilson, também a amiga Jordânia aqui, que estão nos assistindo. Acaba sendo que, se a gente acreditar em destino, né, cara, é uma coincidência muito grande. Porém não é uma coincidência, mas que veio em decorrência de tomada de decisões, né? Porque assim, não aconteceu apenas, foi todo um contexto que se deu justamente nessa perspectiva aí. E que conhecendo você como a gente conhece, né? Nós que somos salgadenses e conhecem, claro, a sua história, não deixa de ser uma vocação aí, né? Que acaba direcionando a facilitar o acesso entre aspas, de uma minoria tão necessitada, né? Porque a comunicação Isso, ela é Paulo. essencial, né, Fred? Olha, pessoal, quando a gente fala essas questões, remete a uma coisa que às vezes serve até. Não sei se você já conversou sobre isso com alguém, Divalmir, nesse momento, nessa vivência, mas a questão das cotas.
Muita gente é contra a cota, mas é contra a cota porque não sabe a importância das cotas. A cota, ela não tem a ver com igualdade, ela tem a ver com equidade, certo? E igualdade tem a ver com direito. Todo mundo tem os mesmos direitos. Equidade tem que a ver com acesso, com garantia de acesso. Ou seja, como é que vocês acham que as pessoas surdas hoje estão chegando à universidade e as pessoas com deficiência? Graças às novas políticas públicas, aos projetos que abriram possibilidade para que as pessoas chegassem. Isso não tem nada a ver com capacidade, porque capacidade eles têm. Mas não adianta você ter capacidade se não existe condição de permanência, se não existe condição de acesso. Tá? E isso aí só vem acontecendo por conta dessas lutas das pessoas com deficiência. E uma coisa que eu esqueci de dizer, Divalmi, para o pessoal em casa, que muita gente não sabe, por que é que a gente celebra dia 26, o Dia do Surdo no Brasil? Muita gente não sabe. Se poderia celebrar em abril, no dia que se instituiu a língua brasileira, se reconheceu, né? Que a língua já existia, só faltava reconhecimento oficial. Porque no dia 26, ainda no Império Brasileiro, sob o governo de Dom Pedro II, se criou a primeira escola para surdos cegos do país. A primeira da América Latina, tá certo? A primeira da América Latina. E ela se chama INES, e existe até hoje, Instituto Nacional de Educação de Surdos. Dom Pedro II, que tinha uma visão futurista, não é? Ele convidou um professor francês para vir iniciar esses trabalhos no Brasil. Daí uma coincidência que muita gente não sabe, é que a língua brasileira de sinais, ela tem coisas, ela tem resíduos, ela tem, como é que eu posso dizer a vocês? Ainda tem restingos da língua francesa de sinais. Porque o profissional que veio trabalhar aqui, ele tinha experiência no processo de alfabetização dos surdos. Aí um amigo coloca aqui, cota para cor não era para existir, mas é sim, é equidade. É necessário entender, meu amigo, o processo histórico do Brasil de colonização. Nós tivemos pessoas que foram escravizadas, que foram impedidas de ter acesso à escola. E se você olhar, a gente só pode falar de cota conversando com quem é negro, que é beneficiado por cota. Eu sou pardo, eu não sou branco. Eu me identifico como pardo e fui beneficiado com as cotas. Mas isso não quer dizer que eu era menos capaz. Mas as cotas facilitaram o meu acesso à universidade, ao ensino superior. Como é que você acha que funciona a educação à distância? A educação à distância foi um percurso que viabilizou o acesso de muitas pessoas. Como é que você acha que funciona o ensino superior para as pessoas da terceira idade que não tiveram acesso à escolarização na idade correta? Isso é acesso, isso tem a ver com cota, isso tem a ver com equidade. A gente não pode falar de cota, a gente sem falar com quem é negro, quilombola, sem falar com quem é índio, sem falar dos diversos grupos que são beneficiados pela cota. Muitas vezes a gente fala de cota contra cota e eu até respeito, mas porque a gente não precisa dela. Porque geralmente a gente tem um poder aquisitivo, tem uma facilidade para chegar à universidade, a um curso superior. Quantas pessoas de baixa renda, por exemplo, chegaram a se formar no curso de Direito e Medicina? Antes das cotas, isso era possível? Você via isso, meu amigo? Porque se você via isso, você morava em outro país, eu não morava no Brasil, ou eu que não morava no Brasil. Porque eu desconheço. Eu sei que é um tema duro para a gente abordar aqui, mas cota tem a ver com isso. É necessário que a gente leia. É preciso ler a lei das cotas para entender. Só é contra a cota aquela pessoa que é contra o acesso das pessoas mais humildes, das pessoas que ficaram à margem. Eu sempre digo assim, olha, discutir esses temas é importante você saber a opinião de quem é contemplado por eles. Então, a gente falar de cota é necessário a gente ouvir a voz de quem é beneficiado. As pessoas que são pardas, as pessoas que são negras, as pessoas com deficiência, elas entram por cota. Mas muita gente não entende e mistura as coisas. A cota, quem concorre pela cota, não concorre pela cota e porque não é direito de cota, não. Por exemplo, quando eu me inscrevi, eu concorri como pardo. Eu não concorri como escola pública e por cota. A gente tem que entender isso, tá certo? Para a gente não misturar as coisas, tá bom? Ô, Franklin, realmente são questões muito delicadas, né? E requer um debate bem amplo sobre a situação. Eu queria aqui fazer um cumprimento especial ao meu amigo Silvestre, né? Está aqui identificado como Silver Design. Silvestre é quem tem me ajudado com as artes aí, para fazer a divulgação
do Conversa Afinada e eu tenho muita satisfação em vê-lo aqui e faço esse agradecimento aqui ao vivo. Obrigado, meu amigo Silvestre, meu irmão camarada, pela parceria, viu? Tenho lhe aperreado algumas vezes, mas fico grato. Quero também agradecer a participação de Josias Umbelino. Inclusive, vou fazer já um pré-anúncio, vamos dizer assim. Acredito que amanhã ou depois estará comigo aqui em uma live extraordinária, meu amigo Josias Umbelino, com um tema bem interessante aqui, bem presente em nosso dia a dia. E não posso deixar de agradecer a participação de Ayrton, né, meu amigo Zé Ayrton Alexandre, meu amigo, meu irmão camarada também, meu colega. Muito obrigado pela sua participação. Também Druxo Loja Javanesa, mais ou menos isso. Também Josiane aqui compartilhando conosco aqui, colaborando com seus comentários aqui, né? E Natália Oliveira, enfim, quero agradecer a todos e mais uma vez cumprimentar aí a todo o pessoal que está conosco, nos assistindo e para a gente é uma satisfação enorme estar falando sobre um tema desse e o que mais nos deixa satisfeitos, francos, assim, que são pessoas do nosso contexto, do nosso convívio, que conhecem a nossa história e que estão nesse momento se debruçando num tema tão importante, né? E isso aqui nos deixa até um pouco envaidecidos, entendeu? Então, isso é muito importante, cara. Ó, só uma coisa, tá? Ao amigo Ayrton. Eu entendo, viu? Eu entendo a questão das suas colocações. Mas aí eu vou reiterar o que eu falei para vocês, reforçar. Isso é uma questão tão polêmica que quando se discute sempre dá muito blá blá blá, porque é natural, porque isso é uma coisa muito séria a falar sobre cotas. Mas quando a gente fala sobre cotas, repito, eu não estou falando de capacidade ou incapacidade, não. Eu estou falando de equidade. Equidade, certo? Equidade é você. Eu vou dar um exemplo básico. Imagine vocês num campo de futebol, viu, Divalmir? Aí tem 3 pessoas ali no campinho de Salgado, sendo que são 3 pessoas com estatura diferente. E o objetivo de vocês é ver o jogo. Só que você é uma pessoa, eu conheço pessoalmente, de uma estatura elevada. Então você não precisa de nenhum tipo de suporte para você ter a visão panorâmica do que está acontecendo dentro do campo. Aí você imagina uma pessoa da minha estatura, uma estatura média. Eu vou ver meio que ali, mas ainda dá para ver umas coisas. Eu vou precisar de uma ajuda, mas não uma ajuda tão intensa. Mas você imagine o meu filho ou uma pessoa que tem um ananismo, que é anão, como a gente costuma dizer aí em Salgado, que não vai ter a visão de dentro do campo. O que é que ele vai vivenciar ali? Então é necessário que a gente coloque ali um suporte, que seria um banco, para que ele suba em cima e ele fique na mesma altura que você, que eu e qualquer outra pessoa. Isso é equidade. Cota tem a ver com isso. Eu estou dando esse exemplo para entender. Porque, assim, quando a gente fala, eu entendo. Qualquer um falar que é contra a cota, é natural alguma pessoa ser contra a cota. Mas você ser contra a cota, você tem que entender. O lado do outro, o direito do outro, isso é democracia. As cotas são conquistas, são políticas públicas. Não é política de governo. Porque se a cota fosse política de governo, se as cotas fossem políticas de governo, ia acontecer o que está acontecendo, por exemplo, com a antiga Bolsa Família, virando estratégia de política. Que chega um mexe para lá, chega outro mexe para cá, porque não é política pública. Política pública é permanente. Quem chegar tem que dar continuidade. Tem que ir fazendo adaptações para melhoramento. Isso é política pública. Cota tem a ver com equidade. Quando a Constituição Federal ela diz logo no comecinho que todos têm os mesmos direitos, é aí onde entra. Você acha que uma pessoa negra hoje, realmente, de fato, de direito, ela é respeitada como deve? Você acha que uma pessoa que é negra, ela recebe o mesmo valor que uma pessoa branca recebe? Certamente não. Vocês lembram daquela passagem que ocorreu em Recife, da empregada que a dona da casa, né, civil, ninguém pode julgar, pré-julgar, que a criança caiu, ela estava lá, e aí, ficou em quê? Ah, porque era uma negra. Se fosse um branco, como é que seria o posicionamento das pessoas? Então a gente tem que sair do papel como é que chamava, de Valmir? Você gosta muito de história, assim como eu, mas eu estou lembrado.
o negro que corria atrás do negro para prejudicar o negro, na época da escravidão. A gente tem que sair desse papel, gente, de querer, porque não concorda, o direito da gente é concordar ou não concordar, mas a gente respeitar com o direito que foi conquista do outro. E isso é democracia. E eu estou falando isso porque, às vezes, eu sei que é complicado a gente abordar essas coisas, principalmente em rede social. Mas isso é sério. Isso é muito sério. Não, É, não foi, não. Nem sempre foi estratégia, não. A gente tem que começar a separar o que é política pública do que é apenas politicagem. Mas que não vem o caso que a gente não está abordando a questão identitária, partidária, não. Eu estou falando da questão da cota enquanto uma coisa positiva para a cidadania do Brasil. Isso aí é a gente trazer para o centro a comunidade surda, a comunidade negra, que não é a área que eu atuo, repito, né? Estou colocando aqui porque é o exemplo, que é muito importante. Por exemplo, percebam como as pessoas lidam e tratam com o pessoal que acompanha o candomblé. Será que as pessoas existe respeitam? Será que as pessoas respeitam quem acredita de uma forma diferente? Então, é porque é uma religião de descendência negra, de afro. Então, se a gente falar que a cota ela não é boa, é a mesma coisa que a gente falar que não existe, como a gente, eu não vou citar aqui, mas muitos políticos no Brasil dizem que não existe racismo no Brasil. Então, eu quero saber em que Brasil essas pessoas estão. Porque no que eu estou, existe racismo, viu? E o racismo está generalizado. na verdade são questões tão intensas para se discutir que vou ser realista para você. Quem me conhece já deve ter ouvido falar essa frase que eu tenho dito. Eu não sei discutir racismo, preconceito, porque eu não sei o que é isso, entendeu? Eu não consigo olhar para uma pessoa e vê-la inferior a mim pela cor, pela opção sexual, pela deficiência ou não. Por isso que eu fico muito acanhado para discutir esses temas, porque, na verdade, eu não sinto e eu tenho até uma certa dificuldade de compreender, porque acaba sendo uma questão humana. Porque, assim, eu acho que você é muito feliz, Franklin, quando você fala assim, é preciso estar inserido para poder sentir de fato as dificuldades. Então, é preciso ter passado fome para falar com mais propriedade sobre a fome, né? Isso. Então, são essas questões. Mas nesse universo de diferenças, a gente vamos ver o lado bom. Vou citar Josiane aqui, que falou sobre a questão da acessibilidade através das cotas para o ingresso à universidade. Aconteceu com ela, aconteceu comigo, que realmente, para poder eu ter acesso à minha formação de professor pela educação à distância, eu tive que entrar através do sistema de cotas, que era a demanda, como é que é? A gente falava que era para um nível, né? E o outro para a demanda social, né? Lembra? Eu acho que A você demanda lembra. social é a geral, né? Que eles costumam dizer que é E a a demanda geral. social era geral para a gente que queria, não era professor, mas queria ingressar e aparecer essa oportunidade. Então, é uma questão muito, muito delicada, requer uma reflexão muito grande, um conhecimento muito grande, porque essa equidade ela é muito importante, mas vivemos essa triste realidade ainda de falta de entendimento que toda essa diversidade faz parte de uma unidade em que, quer queira, quer não, todos vamos estar juntos ali, entendeu? Sim. E não adianta, mas eu vou tentar meio que ligar uma coisa a outra. A gente está vivendo, a gente está chegando inclusive ao final já da live, que realmente passa rápido, né? Ei, que E, pena. mas eu vou tentar puxar um pouco mais um pouco do seu conhecimento. A gente está vivendo um período agora muito delicado, que é um período delicado, porém de grande importância para
apresentação justamente das políticas públicas de cunho nacional. Aquela que a gente chama que quando vem de cima, vem mesmo, né? E quando a gente faz uma coisinha aqui no cenário municipal, estadual, que venha a ter um resultado e a resposta lá do cenário nacional, fica mais difícil. Mas quando é lá de cima, né? Quando é do governo federal, e fica mais fácil. Nós temos aí três postulantes ao cargo de governo federal, um tentando a reeleição, um outro que já foi, tem uma história, inclusive, como presidente, e um outra, eu digo que é uma terceira via, que é uma possibilidade também e uma apresentação de uma proposta relativamente diferente. E você, não sei se você pode, se você se identifica com algum desses postulantes. Entendi. Fale se você quiser. Fale se você quiser, mas assim, você que defende a sua comunidade, defende com fundamentação e conhecimento de causa, inclusive. Você, desses três postulantes, algum deles realmente apresenta uma proposta mais eficiente e robusta para a causa que você defende? Olha, partindo de um pressuposto de democracia, é de suma importância a gente ter a quantidade de representações que a gente tem aí nesse pleito eleitoral. Isso aí, que a gente pode achar, não, para quê? Não, é muito importante, porque aí são pensamentos que estão vindo, são propostas que estão vindo diferentes, para que as pessoas possam pensar, refletir, analisar, contrabalancear, tá? Mas a gente sabe que nem todos os que estão pleiteando aí vão ter uma oportunidade, se porventura vier a ter um segundo turno, de chegar lá, né? Tem, tanto de direita quanto de esquerda, existem algumas propostas que são legais. Todas, não, tem algumas coisas boas. Ninguém pode negar que tanto a gente tem que sair dessa dinâmica fanática de que fulano é um mito, porque primeiro tem que ir para o conceito da palavra. Mito é algo que não existe. Então, se a gente idealizar um político que perfeito não existe. Segunda coisa que é importante a gente ter noção, quem ganhar é presidente da nação, não pode ser presidente de um grupo, seja maioria ou minoria, senão não é democracia, não está pronto para governar para o povo. E a gente sabe que democracia é o governo que emana do povo. Terceira coisa que é importante, a gente tem que acreditar na eleição e nas urnas eletrônicas, porque não tem que se discutir. Quem já trabalhou, eu pelo menos eu tive a oportunidade de trabalhar muitos anos como presidente de sessão, e eu juro a vocês, pela experiência que eu tive aí em Salgado enquanto eu fui presidente de sessão, eu nunca vi nada, eu particular, nunca vi nada que levantasse suspeita. E eu, assim, sou leigo em relação à tecnologia, tá? Eu acho assim, que se levanta umas hipóteses que não existem. Votar o voto impresso, por exemplo, você defender o voto impresso é um absurdo. Porque isso quer dizer que você é contra a inclusão. Aí você diz, mas como é que é isso, Frank? Olha, a urna ela está adaptada para um cego e para um surdo. Se eu voto para o voto impresso, eu estou regredindo, minha gente. Então você está pensando em você, enquanto pessoa sem deficiência. Olha que situação constrangedora. Você que defende a inclusão, defendeu o voto impresso, o voto no papel, que é seguro. Tu tem certeza que é seguro? Não me envergonhe. Você que estuda, não me envergonhe, porque é uma vergonha para quem tem acesso ao conhecimento defender o voto impresso. É uma vergonha, sinceramente, é uma opinião pessoal. Em relação, eu tenho sim meu posicionamento, todo mundo sabe que eu não escondo. Na minha rede social, eu faço questão de colocar quem é que eu voto. Não é porque é perfeito, porque a ideia não é essa, mas é porque eu olho as políticas públicas que foram criadas do governo, certo? Aí eu poderia citar inúmeras, não vou citar candidato. Projeto do transporte escolar, o amarelinho. Salgado tinha, há muitos anos atrás, vamos pensar a partir da realidade da cidade da gente? Não tinha. Isso deu acesso às pessoas, universalizou de verdade o acesso à universidade. Porque não adiantava tu passar no vestibular, como eu passei muitas vezes, quem me conhece sabe disso, e eu não tinha condição de ir nem para João Pessoa, nem para Campina. Porque pai e mãe não tinha condição e nem tinha transporte permanente, como é hoje. Estou mentindo? Vou dar outro exemplo aqui. O projeto da implantação das cisternas do semiárido.
Eu participei aí em Salgado, na comissão que teve, que foi articulada, onde as famílias recebiam a cisterna gratuitamente, não gastavam R$ 1. Só tinha a responsabilidade de Valmir de dar alimentação dos pedreiros. Dá outro exemplo aqui para vocês. Tá? O investimento na educação. Tem falha? Lógico que tem. Como não vai falar de falhas? Quais os governos que não têm suas falhas? Natural, todo governo vai ter problema. Vamos ver a questão da inclusão. Aí eu vou trazer para... mas olha, é continuidade. É continuidade. Política pública é isso. Aí isso que eu estou lembrando agora. Aí tem números. Assim, é o que me veio na cabeça agora, que eu lembrei. Tá? Outra coisa, o respeito pelo diferente. É muito importante. Por exemplo, não é porque eu não sou homossexual que eu vou descer o couro em quem é homossexual. Não tem nada a ver. A gente tem que respeitar o outro. Não é porque eu sou católico, o outro é evangélico, que eu vou descer o pau na religião do outro. Ou eu vou dizer que o outro tem um demônio, a igreja do outro tem um demônio, só a minha tem Jesus. Está se pregando isso aqui no Brasil, infelizmente. É uma vergonha. Aonde o outro, porque não é do meu lado, o outro tem que se mudar. Por que o outro tem que se mudar? Quer dizer que o outro tem que pensar igual você pensa? Está na hora da gente começar, a refletir essas coisas. Isso não é coisa de quem tem pensamento democrático. Eu vejo tanta gente na internet, nas redes sociais, critica o comunismo, critica as ditaduras. Ditadura é isso. Você querer impor seu pensamento ao outro. É você dizer, não, eu só aceito se for assim. Isso não é democracia. Na última eleição de Valmir, eu não votei no atual governo brasileiro. Mas, no entanto, eu respeitei a decisão de quem votou. Por exemplo, a minha esposa, ela votou pelo atual presidente e eu não votei. E nem voto. Isso todo mundo sabe. Eu não voto no atual governo do Brasil. Porque eu não acho que é um governo que leva com seriedade a educação. Basta ver o escândalo que teve no MEC. Isso não é mentira. Eu não voto num governo que não leva a sério, não cuida da natureza. Basta a gente ver como se lidou a questão ambiental no Brasil, as vergonhas e vexame que a gente passa. Às vezes eu fico até assim em casa assistindo, eu fico com vergonha as coisas que eu vejo alguns brasileiros aprontar lá fora. Eu digo, mas meu Deus do céu, como é que o cara sai do Brasil? Ou tá lá, às vezes tá trabalhando, se passar tá um negócio desse assim, não pensar, né, que tá... Porque uma coisa é ter meu pensamento, outra coisa é eu chegar e impor meu pensamento ao povo. Como a gente vê, é muito diferente. Então, assim, uma coisa é certa de Valmir, eu não voto no atual governo que está. Porque eu acho que é um desgoverno, é desorganizado, não entende de nada, a equipe é fraca, e se fosse bom, a gente tinha visto o resultado. Podia ser meu pai, o presidente da República. Foi bom, foi, se não foi, não foi. E não tem como a gente dizer que não está tendo escândalo de corrupção, porque aí acaba ser cego. E não querer enxergar as denúncias. Eu vejo que o pessoal falou tanto, aqui colocando assim, todo mundo falou tanto, que no governo de Lula teve isso, que no governo de Dilma teve isso. Tudo bem que teve, quem vai dizer que não teve? Quem vai dizer que não teve? Se é que teve, que a gente faça igual o pessoal diz agora, mas não tem não. Deixa investigar, quebra o sigilo dos 100 anos e se permite investigar. Aí eu digo que o cara é sério. Então assim, é duro falar essas coisas, eu evito de falar, porque às vezes a gente acaba sem querer magoando as pessoas, mas eu sempre falo essas coisas com seriedade, eu não levo isso com brincadeira. Eu acho que a gente está falando de vidas. Olha como transcorreu a pandemia no Brasil, gente. Como ocorreu? Desfazendo da vacina, minimizando a situação. Na minha família, graças a Deus, não morreu ninguém. Mas a gente viu muita gente boa indo-se embora. A falta de cuidado com o povo. Mas é minha opinião e eu respeito quem pensa diferente, tá entendendo, Divalmir? E eu acho que democracia é isso. Eu celebro a democracia, eu acho o momento mais bonito do Brasil é quando a gente se junta, quando a gente vai abrindo aquele idoso, aquela pessoa com 80 anos que sai da sua casa acreditando que aquele voto é uma possibilidade de mudança. E que bom que a gente acredita nisso, independente se você vota em esquerda, se você vota em direita. Isso é democracia, é o bonito do brasileiro. Até porque é o seguinte, cara, eu sei que eu não deveria tocar nesse assunto, mas assim, eu não poderia perder a oportunidade de saber a opinião
de um formador de opinião, que você, além de educador, você tem suas convicções, seus preceitos, e eu não poderia perder essa oportunidade de saber que você também tem propriedade para falar e realmente tem fundamentos para falar. Eu gostaria só de cumprimentar aqui o amigo Flávio Olímpio, também Flávio lá de Mogeira, aquele abraço, Flávio, obrigado por sua atenção. Também a amiga Elaine Jéssica, é isso. E realmente, tem aqui uma pergunta aqui do amigo Zé Ayrton, né, sobre como você já viu aí, né, você vai responder, mas eu vou, diante dessa pergunta dele, que você vai responder, porque você já leu, e eu vou fazer uma pergunta também. Será que nós brasileiros, de fato, não deveríamos ter nesse momento agora uma disponibilidade maior de pensamento, de convicção em relação às propostas que estão sendo apresentadas, entendeu? Porque a gente tem o governo atual, né, com suas observações, né, que você já fez. Temos o retrovisor, no retrovisor temos lá a gestão passada do PT, e temos também uma terceira via, que é Ciro Gomes, que nunca foi e apresenta um projeto relativamente diferente. E por que Aham. nós brasileiros ainda nos debruçamos nessa polarização, entendeu? É, Entre aspas, isso. É a direita e circunstância, esquerda. Valmir. É assim a minha leitura do momento atual do Brasil, tá? Cada um faz a sua leitura. Isso é muito importante. Mas eu acredito que muita gente que está acompanhando a gente pode também ter esse pensamento. Eu acredito que é a situação que nos leva a isso. Aí você vai dizer, mas por que, Frank? Vejam só. A gente está num momento que se ninguém está falando a questão de ser esquerda ou ser direita. Vejam só, pessoal, para não misturar. Até porque não é temática, mas como surgiu a pergunta, eu não gosto de deixar ninguém sem resposta. É que se a oposição não se articulava, eu sou muito honesto. Se a oposição não se articulava, se não tinha um nome forte para essa eleição, corria-se o risco, eu sou muito honesto, do atual presidente se reeleger. É minha opinião. Você diz, oxe, como é que é isso, Franco? Mas quem não vota nele iria mudar o voto? Não, porque é a questão que pode ter abstenção de voto, minha gente. Primeira coisa, que não justifica ninguém trazer essas perguntas, esses argumentos, Valmir, é que se você não tem um candidato, por isso que eu gosto dessa diversidade de pleiteadores para a presidência, você vai votar naquele que você se identifica, naquele que você concorda com o projeto. Agora eu digo uma coisa a você que está em casa, procure ler qual é o programa de governo que ele tem. É preciso conhecer o programa de governo. Olha, esses dias no meu Face, uma pessoa entrou, aí fez um comentário lá, falando da questão do governo que apoia drogas, governo que apoia não sei o que lá, não sei o que lá. Eu fiz assim, olha, tá bom de você ler a lei. Como é que tá dizendo lá? Porque o povo fala muita coisa, mas não procura a lei. A gente tem que procurar a lei. Quando fala em apoio e liberação de drogas, a gente tem que ler o que é que está se tratando. Tem que ler o que é que está se tratando. Vocês sabiam em casa que muitas pessoas que têm autismo, muitas pessoas que têm epilepsia, elas necessitam de um remédio, que eu não sei o nome de Valmir, que é feito com base, estou dizendo que da folha da maconha, é uma coisa mais ou menos assim, eu não sei o nome, não sei te dizer. Cannabis, né? Cannabis, Isso, eu estou mentindo? realmente. Não. Aí essas pessoas, gente, ó, se colocam na situação de que é um pai de família, que tem uma pessoa que sofre uma doença como essa, e só isso consegue controlar as crises. Eles precisam entrar na justiça para ter o direito. Aí tem pessoas que, por exemplo, diz assim, apoia o aborto. Calma, você leu como é que está lá? O Brasil já tem, gente, uma legislação que trata dessa questão. Não é qualquer pessoa, nem qualquer circunstância que o aborto pode acontecer, não. Você tem que ler o que é que está lá. No caso das pessoas que sofrem a violência, do estupro, se ela quiser, é um direito reservado a ela. É um direito da mulher. Eu e você que somos homens, a gente não pode interferir no direito da mulher, não, meu amigo.
Quem sabe que está passando é ela. Segundo, quando a criança ela vai sendo desenvolvida sem o cérebro. E outras questões, se compromete a questão da vida da mulher. Mas isso aí é um direito reservado a isso. Isso é uma questão de saúde pública. Tem que ler para saber do que se trata. Quando se diz que é perseguição à religiosidade. Eu quero que vocês que estão aqui, quem tiver cá, me diga quando foi que alguma igreja no Brasil foi perseguida. Porque eu não vi. Ser perseguido é o quê? Qual é a concepção de perseguição? É fechar. Qual foi a igreja no Brasil que foi fechada? Cite uma. Eu quero que vocês me citem uma igreja no Brasil ou uma denominação que foi fechada. Agora, ao contrário, o que a gente percebe é pessoas que querem impor a sua fé diante da fé do outro. Não é governo. Isso aí não é governo, não é questão de governo. É questão de preconceito seu. Então, vai estudar, meu amigo. Vá ler, vá se informar. Antes de falar besteira nas redes sociais. Aí, às vezes, as pessoas se chateiam comigo porque eu sou muito duro nessas coisas. Sou muito objetivo. E eu não sou o detentor da verdade. Mas eu estou falando que, de fato, acontece. Isso mesmo, Josiane. É canabidiol, né? Que é a base da maconha. Isso aí é utilizado para pessoas terem o controle de crises epiléticas, para pessoas que têm autismo. Agora, isso é por prescrição médica, gente. Não é qualquer pessoa, não. Tá entendendo? A gente tem que entender as coisas, conhecer, para a gente não cometer a besteira de estar falando bobagem, desnecessária e estar se desgastando nas redes sociais. Eu mesmo assim, falar a verdade, essas coisas eu não ligo muito não pelo seguinte, Valmir. Porque cada um vai lutar pela sua causa, não é isso? Vai lutar pela sua causa. Eu digo assim, a minha causa nesse momento, aquela que eu me dedico, primeiro é a minha família, eu digo assim, a minha família, não, certo? A gente tem que amar a família da gente, e a gente que ama a família da gente, tem que ter respeito pela família do outro, o direito que o outro tem de constituir a família dele. Então, esqueça do resto. Eu concordo com vocês que são contra a corrupção, eu também sou, então não se corrompa. Eu não me corrompo. Pronto, faça Existe isso. existe Fez partir da gente as iniciativas. A gente critica muito os políticos. Não, vamos partir da gente. Não se corrompa, não. Eu não vou me corromper, não. Porque aí você vai ter autoridade moral de chegar numa rede social, de chegar ao seu político e dizer assim, olha, eu gostaria muito que você instituísse essa política aqui, vai ajudar essa demanda. Você vai ter autoridade. A autoridade se dá pelo exemplo. É verdade. Ô, Franklin, como eu lhe falei, a Não, gente está Ailton, olha, terminando. Ailton, eu não estou nervoso, não. É porque quem me conhece, você já me conhece. Isso é o meu jeito de falar. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Mas ele entende, ele conhece você assim como É o eu meu conheço. jeito de falar, tá, pessoal? Não estou nervoso, nem Sim. estou com raiva, nem tenho raiva de ninguém por Eu conta de quero, posicionamento político, não, viu? eu quero agradecer muito a interação, né, aqui de Zé Ayrton. Também Eu quero agradeço agradecer também, amigo Zé a Zé Ailton, Marcos todo mundo aí. Ferreira, também a Josiane. Cumprimentar também meu amigo José Rildo, né? Aquele abraço, José Rildo, carinhosamente chamado, apelidado de Cabeça, né? Também fez uma live aqui impressionante aqui comigo. Tive que fazer em duas edições, de tão interessantes sobre música, sobre a história da música. Então, para mim é uma satisfação ver isso por aqui. E, claro, cumprimentar a Franklin aí. E você, Franklin, como sempre, bastante veemente ali nas suas convicções, na defesa de suas convicções, e eu gostaria apenas de enfatizar tudo isso que você falou, não concordando ou discordando dos outros amigos que estiveram aqui conosco, participando, de uma coisa é fato, apontar o outro, criticar a corrupção do outro, a conduta do outro é muito fácil, mas assim, mas o que é difícil de fato é a gente se colocar e se postular da maneira correta, porque esse sim vai ser o diferencial, entendeu? Porque eu não posso acabar com a corrupção no mundo, mas eu tendo uma conduta moral e ética, eu posso ser um corrupto a menos. E Verdade. esse é o preceito. E é um preceito justamente cristão, porque o verdadeiro preceito cristão é justamente porque tem uma coisa, fazer de conta que é um cristão não é muito fácil. Agora, ser um cristão onde vai aceitar o não, onde vai aceitar o diferente, onde vai acolher
aqueles que não são afins é o mais difícil. Então, eu gostaria que a gente, nesse momento, todo mundo fizesse uma reflexão justamente sobre a nossa importância nesse momento tão importante, democrático, que a gente vai vivenciar. E estamos vivenciando, inclusive, sobretudo, de respeito aos nossos, porque assim, o que é que está acontecendo? Eu vi uma reflexão dia desse e eu fiquei observando, cara, quantas vezes eu venho aqui numa rede social ou conversando com um amigo e defendo as convicções de minha família, do meu pai, da minha mãe, de meus irmãos. E são legítimas porque de fato eu conheço. Você conhece os valores de seus pais. E às vezes a gente não defende tanto, né? Nem entre amigos, nem entre familiares, inclusive. E às vezes a gente tem uma disponibilidade tão grande de defender um representante político, como se a gente de fato conhecesse, né? Então isso é importante para que a gente faça uma reflexão. Quero cumprimentar só rapidinho aqui ao amigo Leonel, jornalista, né? Aqui conosco. Um abraço, Leonel. E eu gostaria que você fizesse aí, Frank, tentasse pelo menos fazer as considerações finais. Rapaz, estou muito feliz. Estou muito feliz que você ter topado a gente fazer essa live hoje, né, nesse teu projeto. Agradecer os meninos, as meninas, aí a galera que participaram desse momento e estimular vocês que estão em casa. Gente, a inclusão não acontece só com quem está de frente. É necessário que toda a comunidade se envolva. A partir do seguinte, ó, não olha para a pessoa pela deficiência que ela tenha. Olha para a pessoa, porque ela tem potencialidades. Procura conhecer a deficiência para você poder descobrir como você pode ajudar a pessoa. Tá certo? Outra coisa que é muito importante, eu disse no começo e repito, nem todo mundo que tem deficiência nasceu com a deficiência. Ou seja, eu e você hoje não temos uma deficiência física. Mas se a gente porventura vier adquirir por um motivo ou outro, como é que nós gostaríamos de ser tratados e recebidos? Que esse pensamento sirva para ajudar a gente a melhorar a nossa postura diante das pessoas com deficiência. Outra coisa que é legal, a legislação, independente que eu concorde ou não, ela é reguladora. Quem organiza a questão da educação familiar cabe à família. Nenhum governo do mundo vai mudar a forma de você educar seus filhos. Tá? A gente tem que tirar isso da nossa cabeça. O que a gente ensina em casa é uma coisa. Isso aí é educação doméstica. Isso vai com você pelo resto da sua vida. Isso aí é questão de valores. Tá certo? Empatia. Certo, Ivalmi, que você bem colocou lá. Não é eu sentir a dor do outro, porque isso a gente não é capaz de sentir. É a gente tentar entender a dor do outro. Daí porque eu sou a favor das cotas. Você já se colocou no lugar de alguém que não teve a oportunidade ainda de chegar numa faculdade, de uma pessoa que ainda não teve a oportunidade de estudar? Isso é empatia. E a empatia é um sentimento que é trabalhado. A gente precisa cultivar isso aí. Eu quero agradecer demais a oportunidade que Divalmi abriu aqui, da gente refletir um pouquinho sobre o Dia Nacional da Pessoa com Surdez, da Pessoa com Deficiência Auditiva. Lembrar a vocês que todo dia é dia da gente incluir no trabalho, na rua, na igreja. Não tem hora, nem tem dia. Então a gente precisa incluir. Isso é uma semente que a gente tem que disseminar todos os dias, Divalmi. Tá? Toda hora, em todo lugar. É assim que eu procuro trabalhar isso na minha vida. Tá? E são apenas os dias só para a gente reforçar, reiterar isso, agradecer a participação de vocês que estiveram conosco, agradecer as contribuições, as salas de vocês. Aquele momento que a gente não concordou, isso é natural de uma discussão, de um bate-papo. Isso é construtivo, pessoal. Tá? Então a gente tem que aprender a conviver com isso. Pelo menos eu estou aprendendo isso com naturalidade. Todo mundo não vai concordar com o que eu digo, eu não vou concordar com o que todo mundo diz, e ainda assim a gente vai fazer o seguinte: mas o que é que nos une? Eu desejo que o Brasil vá para frente. Então, o que nos une tem que ser maior do que o que nos separa. Então, qualquer político que tentar separar o Brasil, que pensar separar e dividir, não é o político adequado para o país. Tem que ser aquele que pensa, olha, eu vou governar para todos, para quem me eleger, para quem não me votou em mim. Quem se importa? Tem que pensar no bem-estar das pessoas. Então, eu e você que estamos aqui, vocês que estão participando com a gente, tem que ter esse entendimento. A gente tem que dar o melhor da gente, independente de onde a gente trabalhar. Se você é o cozinheiro, se você é o faxineiro, se você é o atendente, eu tenho isso comigo, viu, Divalmi?
Eu sou o cara mais realizado do mundo no que eu faço. E às vezes isso desperta às vezes as raivas das pessoas, às vezes desperta a enciumada, desperta a crítica. Mas eu digo a você, se Deus me chamasse hoje, eu posso dizer a vocês, eu estou realizado com o que eu faço. Porque quando eu vejo um aluno que eu atendo, que eu acompanho, quando eu vejo um parente, um familiar, ver avanço, olha, hoje mesmo, era meu dia de folga, mas eu tirei hoje, passei o dia do voluntariado, visitar as escolas. E eu cheguei numa escola que eu nem imaginava que fosse ter um aluno surdo. E quando eu cheguei lá, estou compartilhando isso com vocês para você entender o que é a alegria do que você faz. Você tem que sentir essa alegria para dar resultado. E eu cheguei numa determinada sala, tinha um menino bem tímido, a professora fez, ele é surdo. Eu digo, ai, que coisa boa! Aí eu fui chegando, pegando na mão, sinalizando a primeira letrinha. Daqui a pouco o menino estava sinalizando o alfabeto com a turma toda, cantando com a gente. E no final, como ele é DA, que é deficiente auditivo, ele ainda consegue oralizar, Divalmir. Ele veio e me agradeceu. Então, ali foi meu presente. A gente precisa do vencimento, a gente precisa. A gente tem família para sustentar. Mas o maior salário do bom profissional é você gostar do que você faz, porque aí você dá resultado. Seja onde for, seja onde faça bem feito. Se você não gosta do que você faz, faça porque foi o que você escolheu para aquele momento. Isso é a forma que a gente tem de ser grato a Deus, pelo que Ele nos dá todos os dias, tá? Então, eu agradeço demais, mais uma vez. Desejar a vocês uma boa noite. Reiterar aqui meu agradecimento a Divalmir. E estamos juntos aí, Divalmir, porque deve é. E a vocês. Quem precisar de alguma ajuda minha, relacionada à inclusão, alguma dúvida, pode entrar em contato. Não tem isso comigo não, pessoal. Não tem frescura não. Conhecimento é para ser compartilhado. Para mim, Franklin, como eu falei, né, é uma satisfação. O seu convite hoje, para mim, foi a consolidação da reciprocidade, né? Porque, assim, você quando me convidou a fazer essa live hoje, eu pensei assim, eu digo, a gente começa a colher aquilo que a gente plantou, né? Naquela primeira live eu chamei algumas pessoas que por motivos diversos não puderam participar, e eu chamei você e você veio e a gente iniciou um projeto. Me recordo também das vezes em que a gente saiu para tocar, onde você fazia toda a cerimônia, né, todo o rito lá das missas e movimentação religiosa, e eu lá acompanhando, e nós dois. E hoje a gente está aqui levando ao conhecimento das pessoas um tema bastante importante e relevante, não apenas para você que é um entusiasta, né, naquilo que faz, percebe-se a satisfação naquilo que você faz, para a sua comunidade e também para todos nós. E levando também, claro, para todos que lhe conhecem, né, aqui de Salgado de São Félix, esse seu conhecimento, também instigando todos nós a refletir sobre diversos temas e chegando justamente na questão de que um diálogo ele é feito justamente de divergências, mas é através desses pontos que divergem que a gente chega no consenso, que é justamente a busca do bem comum. Isso para mim é importante. Então, isso para mim é a certeza de que a nossa proposta de hoje foi atendida, porque a gente conseguiu tocar no outro ali um momento de reflexão, de pensamento. Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos que participaram, também ao William, que entrou agora, a Tiago, a Lene, né, Branca, minha prima, a Eli Diniz, enfim, a todos. E a hora que você quiser falar sobre temas específicos, sobre qualquer história, nem que seja um conhecimento de vivência que você tenha vivido aí, a gente chega aqui, conversa, e para mim é satisfação sempre, viu? Muito obrigado, Deus te abençoe. Em seu nome, eu cumprimento toda a família do seu pai, aos seus irmãos, certo? A todos que realmente têm orgulho de você, e nós salgadenses também temos muito orgulho de você, que está hoje em Pocinhos, não é isso? Com um pouquinho da nossa semente lá e levando o nosso nome, a sua história, toda a sua trajetória. Um abraço no coração. Obrigado, Deus pessoal. sempre. Fica com Deus. Um abraço inclusive.